Olá a todos, bem-vindos ao projeto de videoaulas Entendendo o Sistema Imunológico, especialmente idealizado para acadêmicos da área da saúde. A aula de hoje é uma aula de imunologia clínica que traz dicas de como solicitar e interpretar exames laboratoriais para a Covid-19. Essa aula foi estruturada devido às inúmeras solicitações no canal. Sou Maristela Damovski, professora de Imunologia Básica e Imunologia Clínica há 23 anos. Quando nos deparamos com uma pessoa que apresenta síndrome gripal, atualmente nos perguntamos qual seria o melhor teste laboratorial para auxiliar o diagnóstico da Covid-19? Sem dúvida nenhuma, o padrão ouro é o teste molecular RT-PCR, que detecta a presença do RNA viral no material coletado. Este teste é muito importante e é o teste mais sensível que existe atualmente no mercado. Porém, algumas coisas importantes devem ser destacadas e consideradas para não termos dúvidas com relação aos resultados. Primeiramente, que esse teste deve ser coletado, esse teste deve ser utilizado apenas em indivíduos sintomáticos. Indivíduos assintomáticos serão investigados somente em nível de pesquisa. E, preferencialmente, a amostra deve ser coletada entre o 3º e o 7º dia do aparecimento dos sintomas, isto é, da fase aguda do processo infeccioso. Mas por que coletar a amostra só nesse intervalo? É alguma coisa cabalística? Não, isso é devido à sensibilidade do teste. O que seria a sensibilidade de um teste? Seria a capacidade, neste caso, do teste detectar a chamada carga viral existente nas amostras. Se o material for coletado antes dos 3 dias ou após os 7 dias, podemos ter um resultado negativo e o indivíduo estar com o vírus, isto vai fugir da sensibilidade do teste. O Covid-19 é um vírus que tem um período de incubação de 5 dias em média. A maioria das literaturas cita isso. Obviamente, em alguns indivíduos, o período de incubação é meio fora da curva, que pode ser até de 14 dias. Mas na maioria das pessoas, o período de incubação geralmente é de 5 dias. O que seria o período de incubação? É o período a partir do momento do contato do vírus, do contato desse vírus com o nosso organismo, ele inicia o processo de replicação e a gente não apresenta sintomatologia. Então, no período de incubação não tem os sintomas, dura 5 dias. O vírus se replica durante 5 dias no meu organismo e só então eu entrarei na fase aguda do processo infeccioso, onde a clínica estará presente. A partir desse momento, são contados 3 dias para coleta do material. Então, o vírus se replica durante basicamente 8 dias e a partir desses 8 dias, então, eu terei uma carga viral compatível com a sensibilidade dos testes existentes hoje no mercado. Então, o ápice da sensibilidade é a partir do 3º dia e até o 7º dia. Fugindo desse período, eu posso ter, então, falsos negativos. Espero que vocês tenham entendido. Depois do 7º dia dos sintomas, também terei uma diminuição da carga viral. Por quê? Porque eu estarei na fase de convalescença, isto é, já estarei evoluindo para a cura, na maioria das pessoas. E essa fase de convalescença, eu terei a atividade do sistema imunológico muito presente, diminuindo essa carga viral. Então, o sistema imunológico começará a destruir as células infectadas com o vírus e também impedir a replicação viral. A partir disso, essa carga viral estará fora da sensibilidade do teste, aumentando a possibilidade de um falso negativo. Aqui temos uma tabela que indica basicamente o nível de sensibilidade do teste a partir de dias do sintoma. Aqui temos o RT-PCR, onde analisaremos no primeiro momento a sensibilidade. Então, num período de 1 a 7 dias depois dos sintomas, eu tenho uma sensibilidade de 67%. Se esse período for de 3 a 7 dias, essa sensibilidade aumentará um pouquinho, ela chegará em torno dos 75%. A partir do momento que eu entro na fase de convalescença, eu terei uma diminuição da carga viral, a partir do 8º dia eu já estou entrando num período de convalescença e a sensibilidade do meu teste então diminuirá para 54%, aumentando a possibilidade de falsos negativos. 15 dias nem se fala, diminuição bem expressiva da sensibilidade, certinho? A sensibilidade desse teste molecular também está relacionado com o tipo de amostra clínica utilizada. E esse tipo de amostra está diretamente relacionado com o gabarito, com a capacidade, com o treinamento do profissional que vai coletar essa amostra.
Então, amostras de nasofaringe pode ter uma variação de 30% a 70% no nível de sensibilidade do teste. 30% se a amostra não for uma boa amostra e 70% se a amostra for uma amostra bem coletada, isto é, que coleta células com expressiva carga viral. Já no lavado alveolar, a sensibilidade aumenta para 90%. Então, é muito mais seguro eu realizar o teste com lavado alveolar do que com a amostra nasofaringiana. Mas aqui já fica mais difícil, só em pessoas internadas normalmente que se faz essa avaliação nesse tipo de amostra. Qual seria a solução, então, para evitar um teste falso negativo, enfim, que eu esteja com o vírus presente dentro de mim, ou enfim, que a pessoa esteja com o vírus e os testes apresentem-se negativos. Devido à limitação, então, na sensibilidade desse teste molecular, é necessário que eu utilize os testes sorológicos, ou seja, a investigação dos anticorpos associados ao teste molecular, para evitar um falso diagnóstico, um diagnóstico errôneo. É muito importante a investigação dos níveis de anticorpos circulantes para confirmar exatamente o teste molecular. Porém, essa investigação de anticorpos circulantes também deve obedecer um determinado período. Não se deve fazer essa investigação, coletar o sangue do indivíduo para fazer essa investigação logo após o aparecimento dos sintomas. Então, logo após o aparecimento dos sintomas, é mais pertinente eu solicitar um teste molecular. E a partir do 10º dia do aparecimento dos sintomas, é mais seguro que eu realize a coleta nesse período para evitar os falsos negativos. Então, os testes de anticorpos, os testes sorológicos também possuem um nível de sensibilidade, assim como os testes de PCR. E esse nível de sensibilidade é bem expressivo, 10 dias do aparecimento dos sintomas. Em casos graves, fora da curva, teremos um período um pouquinho maior, em torno de 14 dias. Esse período aqui, ele é o período médio de todas as literaturas citadas até o momento relativas ao Covid-19, relativas à investigação sorológica do Covid-19. Existem algumas literaturas que citam a partir do 7º dia a coleta do material para sorologia, outros a partir do 8º dia, mas em média 10 dias é bem seguro para realizar essa coleta, para que atinja o máximo da sensibilidade do teste. Só para termos uma noção do porquê exatamente esse período deve ser respeitado, vamos dar uma revisadinha com o que acontece a partir do momento de uma infecção viral. Então aqui temos o Covid-19 com suas spikes. Sabemos que aqui nas spikes existem proteínas que se ligam a receptores de superfície. Na realidade, esse receptor é a enzima conversora de angiotensina, a ECA2, na superfície das nossas células. E o vírus utiliza exatamente essas enzimas para ligar aos receptores e para favorecer a penetração do mesmo dentro das nossas células e, consequentemente, a replicação viral. Aqui temos o núcleo capsídeo viral, com proteínas do cápside, mais o material genético, o RNA. Temos o envelope bilipídico, que nada mais é do que a nossa própria membrana celular, e algumas proteínas do envelope. Então, só revisando a estrutura do vírus. A partir do momento que esses vírus entram em contato com as nossas mucosas, obviamente tudo depende do inócuo, da carga viral, a possibilidade de penetração é muito grande. Se o inócuo for maior, se entrarmos em contato com pessoas infectadas, que estão com o vírus replicando dentro de si, a possibilidade da infecção é muito maior. Por isso, exatamente a necessidade do distanciamento. Esses vírus se ligarão aos receptores existentes no epitélio mucoso, os receptores, a ECA2 no epitélio mucoso, e a partir disso penetrarão nas células do nosso epitélio mucoso, proliferando e, a partir dessa proliferação, penetrando nas nossas mucosas. Sabemos que a mucosa é um órgão linfóide, isto é, todos os linfócitos estão presentes na nossa mucosa, como linfócitos TCD4 e linfócitos B fundamentalmente, em órgãos linfóides como a placa de Peyer.
Além disso, temos muitas células dendríticas presentes na nossa mucosa, que são as células que fazem o monitoramento dessa região. A mucosa é um local muito passível de ser infectado por vírus e bactérias, porque ela é extremamente permeável. Sob a mucosa nós temos o muco, e nesse muco muitos anticorpos estão presentes, que impedem a penetração desse vírus. A partir do momento da penetração do vírus dentro das nossas mucosas, pode acontecer o seguinte: as células dendríticas, através de seus receptores de reconhecimento padrão, têm a capacidade de reconhecer proteínas virais. Quando isso acontece, essa dendrítica vai internalizar esse patógeno, processar esse patógeno e expressar no HLA de classe 2. Para quem não lembra exatamente de todo esse contexto, existem aulas no canal que podem ser acessadas. A partir do momento da expressão de pedaços desse patógeno, pedaços de proteínas virais associados ao HLA de classe 2, o linfócito TCD4 tem a capacidade de reconhecer esse patógeno. Por quê? Porque ele tem receptores para HLA, chamados receptores de células T, e a partir desse reconhecimento, esse linfócito iniciará a sua ativação produzindo citocinas do tipo 1, 2 ou 17. Outra coisa que pode acontecer é os linfócitos B reconhecerem o vírus através de seus receptores de superfície. Sabemos que os linfócitos B possuem receptores de células B estruturadas fundamentalmente com anticorpos com várias especificidades. Cada linfócito B possui anticorpos do tipo IgM monomérica ou IgD com uma determinada especificidade, isto é, capaz de se ligar a um epítopo antigênico, a uma sequência de 8 aminoácidos numa determinada proteína viral. A partir desse reconhecimento, esse linfócito B também irá internalizar, endocitar esse patógeno, processar esse patógeno e expressar no contexto do HLA de classe 2. O linfócito B também é uma apresentadora de antígeno. E normalmente essa apresentação em nível de mucosa acontece nos linfonodos regionais, isso é, na placa de Peyer. Quando essa apresentação acontece, o TCD4 irá reconhecer. Então ele pode interagir tanto com a dendrítica como com os linfócitos B. E essa interação entre TCD4 e linfócito B é muito importante, porque essas células, de uma certa forma, colocaremos assim, de uma maneira muito lúdica, trocam figurinhas. O linfócito B apresentando o antígeno vai fazer com que essa célula seja estimulada a produzir citocinas que interferirão na produção de anticorpos pelos linfócitos B. Então, quando esse linfócito B reconhece antígeno, ele inicia o processo de produção de anticorpos e principalmente vai produzir IgM. A partir do momento dessa interação, ele muda o seu isótipo de produção, o isótipo da imunoglobulina. Ele deixa de produzir IgM e começa a produzir principalmente IgA. Então, essa interação entre as três células do sistema imunológico resultará na produção dos anticorpos, inicialmente IgM, secundariamente IgA ou IgG. No caso dos linfócitos B de mucosa, eles fundamentalmente produzem IgA no primeiro momento e depois IgG, em menor concentração. Já os linfócitos B de linfonodo e baço produzem IgG, IgM, inicialmente IgG. A IgM é a primeira imunoglobulina a ser produzida porque é uma imunoglobulina pentamérica, para quem não lembra. E é uma imunoglobulina muito eficiente na neutralização dos vírus, isso é, no impedimento desses vírus a penetrarem as células e se replicarem. Então, inicialmente o linfócito B produz essas IgMs de forma emergencial e depois disso produzirá IgA, linfócitos B de mucosa. Essa IgA irá transitar as células do epitélio mucoso e se localizar em nível de muco, na superfície das nossas mucosas. Essa IgA irá impedir que os vírus penetrem na nossa mucosa. Então, quanto mais IgA for produzida, menor a possibilidade dessa penetração viral acontecer. Posteriormente, a IgG também será produzida, porque a IgG é a imunoglobulina mais importante para evitar a replicação viral, para matar os vírus, para matar as células infectadas com o vírus e também para impedir que esse vírus penetre dentro da célula.
A gente sabe que a IgG, além de ser uma imunoglobulina capaz de neutralizar o vírus, ela é uma molécula opsonizadora e uma molécula que favorece a citotoxicidade celular dependendo do anticorpo. Tudo isso em aulas do canal. Essas imunoglobulinas serão produzidas num determinado período, a partir do momento da infecção, a partir do momento da penetração do vírus, a IgM e a IgA serão produzidas em média de 3 a 7 dias depois do processo infeccioso estar instalado. Então, o linfócito B levará 3 dias para interagir com o linfócito TCD4 e a partir disso inicia o seu processo de produção de anticorpo. Então, um linfócito B sem memória, um contato inicial, ele demora para produzir anticorpos, em torno de 5 dias. Por isso, a necessidade de esperar um período para que esses anticorpos sejam produzidos e atinjam os níveis de concentração compatíveis com a sensibilidade dos testes hoje existentes no mercado. A IgG já é produzida secundariamente, então leva em torno de 8 a 10 dias. Relembrando que o linfócito B tem a capacidade de produzir qualquer isótipo de imunoglobulina. Esse linfócito B inicialmente produzirá IgM ou IgA, linfócitos B de mucosa e posteriormente IgG. Deixa de produzir essas imunoglobulinas e passa a produzir IgG. Então toda essa dinâmica de produção de imunoglobulina é extremamente complexa e deve ser revisada. Porém, aqui o que nos interessa são os dias para início de produção desses anticorpos. Linfócitos de memória têm um tempo bem reduzido, em média 48 horas para iniciar o processo de produção de anticorpos, 24 a 48 horas. Ok? Aqui temos então novamente a nossa tabela de comparação de sensibilidade dos testes. Já vimos a sensibilidade do RT-PCR, agora iremos dar uma olhadinha na sensibilidade dos testes sorológicos, os testes que podem investigar anticorpos totais, que investigam os 3 ao mesmo tempo, ou separadamente IgM e IgG. De 1 a 7 dias, a partir do aparecimento dos sintomas, a sensibilidade dos testes é bem pequena. Então, eu não posso coletar as amostras nesse período, porque a possibilidade de falsos negativos é muito grande. Eu tenho que esperar minimamente 8 dias. De uma maneira mais segura, 10 dias. A partir de 8 dias, eu já tenho a sensibilidade IgM bem expressiva, de 29%, ela passa para 73%. Sinal de que o meu linfócito B está produzindo muita IgM nessa fase aguda do processo infeccioso. Já a IgG está produzindo menos, 54%. A partir do momento que esse período aumenta, a sensibilidade também aumenta. Então, é inversamente proporcional ao RT-PCR. Um complementa o outro. Muito importante que eu faça esses 2 ensaios para ter um resultado mais fidedigno da condição do meu paciente. Correto? A partir disso, a partir do comentário dos testes sorológicos, também nos perguntamos qual seria o melhor teste sorológico presente hoje no mercado para ser utilizado. Seria o teste rápido? Seria o ELISA? Seria a quimiluminescência? Todos os 3 são bons testes, com boa sensibilidade e também com características, cada um deles relativo à sua especificidade. Já vamos comentar o que vem a ser especificidade. O teste rápido, ele é um teste qualitativo. Isto é, só teremos resultados positivos e negativos. Já ELISA e quimiluminescência são testes quantitativos. Então, podem complementar o teste rápido. A partir do momento que o teste rápido seja positivo, posso quantificar com ELISA ou quimiluminescência, que é bem interessante eu saber as concentrações, os níveis de anticorpos que eu vou ter circulante. Então, todos os testes são muito bons, cada um com suas características em nível de sensibilidade, que já sabemos o que é, e de especificidade. Todos com boa sensibilidade. O que vem a ser especificidade do teste? É a capacidade de um teste ser positivo, ter um resultado positivo e eu estar com a doença. Os falsos positivos estão associados à falta de especificidade do teste. O que significa isso? Quando montamos um teste sorológico, nos baseamos na reação antígeno-anticorpo. Nesse contexto de investigação do COVID, estamos pesquisando anticorpos circulantes. Então,
no meu teste, eu terei presente no meu teste antígenos do Covid, proteínas do Covid. Normalmente nos testes laboratoriais hoje no mercado temos proteínas do cápside viral. Em alguns testes anteriores teríamos proteínas do spike. Então o pessoal investigou, o pessoal que produz esses testes, né, os investigadores, e verificaram que as proteínas do capsídeo são proteínas mais exclusivas do Covid-19. Porque para montar esses testes, pessoal, para que esses testes tenham uma boa especificidade, eu preciso escolher proteínas exclusivas desses vírus. Não posso utilizar proteínas que sejam compartilhados com vírus da mesma espécie, no caso dos coronavírus, certo? Como que é feito isso? Essa investigação é feita através de bancos de dados, de sequências genômicas né, que vão resultar em determinadas proteínas. Então, as proteínas do cápside viral são proteínas mais exclusivas. Aqui temos o Covid novamente e digamos que essa seja uma proteína do cápside viral. Proteína longa, utilizada exatamente para fazer esse teste do Covid-19. Então, aqui nesse suporte de reação, que no caso do teste rápido é uma membrana de nitrocelulose ou uma membrana de PVDF, temos antígenos virais presentes. A partir do momento que eu colocar o soro do meu paciente, anticorpos estarão reconhecendo esse antígeno. Na realidade, anticorpos estarão reconhecendo epítopos desse antígeno. Sabemos que anticorpos têm a capacidade de se ligar a pequenas sequências de no máximo 8 aminoácidos. Então, vários anticorpos estarão se ligando a epítopos dessa proteína e esses anticorpos serão marcados com uma substância colorida, que vai dar aquela reação vermelha, que na realidade é o ouro coloidal. O fundamento do teste é algo, né, um pouquinho mais complexo que a gente não vai aprofundar nesse momento, mas teremos então a reação antígeno-anticorpo acontecendo se anticorpos contra o Covid estiverem presentes nas nossas amostras. Teremos uma reação positiva e aquele tracinho vermelho acontecendo. Falsos positivos podem acontecer no seguinte sentido: quanto mais anticorpos circulantes eu tiver, isso em condições infecciosas recentes, em doenças de caráter autoimune, se o indivíduo tiver uma doença de caráter autoimune na fase ativa, evolutiva dessa doença, porque as doenças de caráter autoimune têm processos de atividade e remissão de doença. Então, se essa doença estiver ativa, os níveis de anticorpos circulantes estiverem presentes dos autoanticorpos em altas concentrações, eu posso ter o reconhecimento desses epítopos antigênicos erroneamente por esses anticorpos. Sabemos que anticorpo reconhece epítopo e os epítopos são feitos de aminoácidos. Nós temos 22 aminoácidos na natureza somente. Esses aminoácidos são compartilhados com muitas estruturas da natureza, inclusive vírus, bactérias, plantas, enfim. Então, esse vírus, essa sequência de aminoácidos ser exclusiva de um vírus, aumentaria a especificidade, mas isso é quase que impossível. Então, eu posso ter reações cruzadas, anticorpos reconhecendo epítopos cujos quais eles não foram produzidos, para cujos quais eles não foram produzidos. Posso ter. Quanto mais anticorpos eu estiver circulando, repetindo, em função de um processo infeccioso que eu tenha tido recentemente, ou se eu sou portadora de doença de caráter autoimune e essa doença está ativa, está no momento de atividade, eu posso ter então falsos positivos acontecendo. Isso está relativo à especificidade do teste. Então, repetindo então, sensibilidade é a capacidade do teste ser positivo no início da doença, no período de janela imunológica, no período da doença. A janela imunológica é o período entre produção de anticorpo e detecção desses anticorpos pelas metodologias presentes no mercado atualmente. Então, o período de 10 dias é o período de janela imunológica do teste sorológico. Então, a capacidade do teste ser positivo no início da doença. Quanto maior a sensibilidade do teste, maior a capacidade desse teste positivar no início do meu processo infeccioso. Baixa sensibilidade resulta em falsos negativos.
E a especificidade é a capacidade do teste ser positivo e eu estar com a doença. Se eu tiver uma baixa especificidade, eu posso ter resultados falsos positivos, isto é, teste ser positivo e eu não estar com a doença. Então tem que cuidar muito com relação à sensibilidade e especificidade do teste, certo? Então cada teste com as suas características, por isso um complementa o outro, RT-PCR e teste sorológico. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela de interpretação, também dessa mesma referência, muito importante que vocês acessem essa referência posteriormente para sedimentarem os conhecimentos. Então, nessa tabela de interpretação, eu tenho várias possibilidades de resultados, tanto de moleculares como sorológico. Vamos dar uma olhadinha no primeiro resultado. Um PCR negativo, uma IgM negativa e uma IgG positiva, e essas coletas sendo realizadas no período determinado, que a gente acabou de comentar, PCR entre terceiro e sétimo dia e anticorpos a partir do 10º dia, se tudo for negativo, então provavelmente eu não tive Covid-19, tive outro tipo de processo infeccioso, caso eu apresente a síndrome gripal, caso o paciente apresente síndrome gripal. Então é interessante investigar outros vírus. Falso negativo pode acontecer? Pode, caso eu não colete essas amostras no período indicado. Aí eu tenho maior probabilidade de falsos negativos. Então, primeiro comentário. Segundo comentário, posso ter um PCR positivo, IgM negativo e IgG negativo? Com certeza. No início do processo infeccioso, sabemos que a PCR é mais sensível do que os testes sorológicos. Então, se eu coletei essa PCR entre o terceiro e sétimo dia e eu tive ela positiva e os meus anticorpos negativos, né, digamos que eu tenha coletado no 4º dia após o aparecimento do processo infeccioso, provavelmente esse resultado será compatível. Então, eu provavelmente estou com Covid-19. Falso positivo é mais difícil, está mais relacionado a problemas de manipulação das amostras, né, enfim, contaminação do material coletado. Terceira possibilidade, teste molecular positivo e teste sorológico somente IgM positivo. Quando que acontece isso? Se foi coletado no período correto, normalmente a primeira imunoglobulina a ser produzida pelos linfócitos B é IgM. Então isso provavelmente acontece a partir do 8º dia de análise de sorologia. Então, PCR foi coletado entre o terceiro e sétimo dia e a sorologia, a partir do 8º dia, a probabilidade de IgM ser positiva e IgG negativa é muito maior do que no 10º dia. No 10º dia já teria a possibilidade mais expressiva das duas darem positivas. Relembrando, pessoal, que a resposta imunológica é individual. A gente tem uma análise populacional, né, a média das coisas que acontecem entre os indivíduos, mas sempre lembrando que as características do indivíduo estão relacionadas com a resposta imunológica. É individual, então eu posso ter diversidade de resultados e sempre eu tenho que estar analisando a compatibilidade desses resultados com a clínica do paciente. Então aqui teremos IgM positiva e PCR positiva, provavelmente no início da fase aguda do processo infeccioso. A partir do 8º dia do aparecimento dos sintomas, a probabilidade desse resultado acontecer é muito grande. Então, o indivíduo teve Covid-19 na fase inicial do processo infeccioso, a partir, provavelmente, do 7º, 8º dia do início da fase aguda do processo infeccioso, do início dos sintomas. Os 3 ensaios positivos, numa fase ativa do processo infeccioso, um pouquinho posterior da análise anterior. Digamos que eu coletei isso aqui a partir do 8º dia, do 7º, 8º dia, posso ter os 3 positivos? Posso. Como posso também ter a IgG negativa. Então, depende dos níveis de anticorpos serem compatíveis com a sensibilidade do teste. Então, os 3 positivos, provavelmente, Covid-19 também acontecendo numa fase aguda de um processo infeccioso. Então, posso ter esse e esse resultado, dependendo dos níveis de anticorpos.
Posso ter os 2 resultados no 10º dia de coleta. Não necessariamente no 10º dia eu vou ter os 3 resultados positivos. Depende exatamente das características da resposta imunológica de cada indivíduo. Posso ter esse resultado também acontecendo, PCR positivo, IgM negativa e IgG positiva, mais difícil. Tá? Porque normalmente IgM negativo e IgG positiva eu já estou na fase de convalescença, principalmente no Covid-19, onde as IgMs decaem rapidamente. Por exemplo, eu fiz o meu teste sorológico a partir do 25º dia do aparecimento dos sintomas e já não tinha IgM detectável, só IgG em altas concentrações. Então, as IgMs decaíram rapidamente após o processo infeccioso. Então, na realidade, essa PCR deve ser ou um falso positivo ou, né, uma infecção recorrente. No caso, fase final do processo agudo, eu posso ter a PCR positiva, porque a coleta dessa amostra, digamos, no 12º, 13º dia, pode dar positiva também, mas é menos provável. A gente sabe que a sensibilidade do teste decai muito expressivamente. Posso ter uma infecção recorrente? Posso ter também, mas isso é muito controverso ainda. Com relação a esse resultado, só IgM positiva, posso ter também. Os níveis de vírus, carga viral circulantes estão abaixo da sensibilidade, do nível de sensibilidade do teste, porém a IgM está positiva, indicando que eu estou na fase aguda do processo infeccioso. Também essa IgM positiva sozinha, sem PCR positivo aqui, pode indicar um falso positivo, naquelas condições que a gente acabou de citar, né, devido às altas concentrações de anticorpos circulantes para outros patógenos. Se o indivíduo teve um processo infeccioso que não foi o Covid-19 muito recentemente, uma influenza, citomegalovirose, infecção, né, pelo vírus Epstein-Barr, enfim, ou se é um portador de doença de caráter autoimune e a sua doença está no período de atividade da doença, eu posso ter um falso positivo. Então, sempre tomar muito cuidado só com essa IgM positiva aqui. Como resolver esse problema? Repetir o ensaio laboratorial quantitativo para ver se essa IgM continua positiva. Então, se eu fizer essa IgM em teste rápido, ela der positiva, eu tenho que confirmar por um outro teste quantitativo. Na PCR, IgM e IgG negativa, PCR negativa, IgM negativa e IgG positivo. Aqui, provavelmente, já estou, né, curado. Já tive contato prévio e já me curei. Já soroconverti, que a gente falou, só IgG positiva. Já soroconverti, já estou na fase de cura do processo infeccioso. Na última possibilidade, um PCR negativo, IgM positiva e IgG positiva. Também estou na fase de recuperação, mas ainda os meus níveis de IgM estão detectáveis. Já soroconverti, a IgG já apareceu positiva e provavelmente está em altas concentrações, mas a minha IgM ainda está presente em níveis detectáveis circulantes. Ok? Isso também, o desaparecimento dessa IgM é uma coisa variável de indivíduo para indivíduo. Não sei se deu para entender o comentário. Qualquer dúvida, manda um comentário para mim no canal para a gente trocar uma ideia, por favor. Mais, né, um quadrinho de interpretação aqui só para sedimentar os conhecimentos. Então, não fiz PCR, fiz somente teste para anticorpo. Não fiz PCR, não fui lá no laboratório coletar, enfim, fiquei no período de negação, não estou com Covid, mas agora eu quero ver se eu já tive Covid, enfim, só fiz o teste sorológico. O que pode acontecer? Uma IgG negativa e IgM negativa, provavelmente eu não tive contato com o Covid-19. Se eu tiver uma IgG negativa e uma IgM positiva, provavelmente eu estou no processo agudo infeccioso. Interessante fazer um PCR? Até poderia fazer, para confirmar. IgG positivo e IgM positivo também estão na fase aguda do processo infeccioso.
indica fase aguda, tanto esse contexto como esse contexto. Ou, dependendo da época que foi realizado esse teste, digamos que foi realizado a partir do 14º, 15º dia do início do processo, do início da sintomatologia, eu posso ter soro convertida, ter soro convertido, estar curado, mas ainda ter níveis de IgMs positivos. Aquilo que eu falei para vocês. No meu caso, no 25º dia, eu já tinha IgM indetectável ou negativo. IgG positivo e IgM negativo, provavelmente eu estou curado, eu soro converti. Aqui deixo algumas referências bibliográficas importantes, né, para vocês darem uma olhadinha. Essa nota técnica é bem recente, espero que auxilie vocês a sedimentar os conhecimentos lendo essa nota técnica, e aqui também recomendo essa literatura do Daza, onde ele faz um compilado de referências bibliográficas editadas nos últimos meses e faz comentários bem pertinentes com relação a essas referências. A gente sabe que o Daza é o laboratório que está responsável por diagnosticar os casos de Covid-19 no estado de São Paulo. Muito importante esse laboratório. Eu agradeço a atenção de todos, espero que tenha sido elucidativo, espero que vocês tenham entendido o porquê desses períodos de coleta e interpretação de IgG e IgM e tenham consciência de que um complementa o outro. Então, o PCR será complementado pela solicitação dos níveis de anticorpos circulantes e vice-versa. Qualquer coisa, vocês deixam um comentário no canal. E, por favor, não esqueçam de dar o like se vocês gostaram dessa aula e ativar o sininho e se inscreverem para receberem as notificações das próximas aulas. Também aceito solicitações no canal. Se vocês tiverem preferência por alguma aula, a gente pode estruturar. Ok? Um abraço a todos.